Olá, pessoal. Hoje, 30 de setembro de 2024, entramos ao vivo aqui em um Darshan. Vou colocar aqui, pedir carinhosamente para Leila entrar e fazer todas as honras e já aqui de antemão já dou boas-vindas aqui para todo mundo e dizer que aqui para mim tá uma energia fortíssima, não sei aí para vocês, mas aqui tá uma energia fortíssima, repleta de uma abertura de coração incrível. Eu espero que todo mundo aproveite muito, muito desse amor disponibilizado para todo mundo. Namastê, Namaskaram, Leila, seja feliz. Boa noite a todas, boa noite a todos. Então, é um prazer imenso estar aqui, é uma honra, como todas as vezes. E começando falando sobre o que é Darshan, Darshan, que é a bênção através de um mestre realizado, no nosso caso, o nosso tutor Saulo, e assim termos a visão divina. E é muito utilizado para evolução e a iluminação espiritual. Então, vamos às perguntas. Saulo, às vezes sinto que este mundo não é justo. Me parece que as pessoas ruins se dão muito bem, têm relacionamentos e prosperam financeiramente. E as pessoas boas me parecem que não têm a mesma sorte, entre aspas. Querido Saulo, pode falar um pouco sobre isso? Olá, querida criatura que está em sofrimento. Ai, ai, ai. Bom, para a gente considerar quem é bom e quem é ruim, a gente precisa antes entender quem está considerando isso, né? Por onde isso está vindo, de onde estão vindo essas referências, para que a gente compreenda realmente quem é bom e quem é ruim, e no jogo de quem é bom e quem é ruim, né? Às vezes eu posso ser o melhor pistoleiro da cidade e matar todo mundo e ser bom no que eu faço, não é isso? Então eu posso ser visto de uma forma extremamente positiva e bem-vinda por todos os meus comparsas, né? Às vezes eu posso ser um excelente advogado e acabei de salvar eh, esse mesmo pistoleiro da cadeia. Ele iria preso porque ele tinha matado não sei quantos milhares de pessoas e eu sou um bom advogado, eu prosperei e consegui retirar aquele preso da prisão, né? Consegui fazer com que ele não fosse julgado ou condenado. Da mesma forma, eu posso ser alguém que ajuda todo mundo, considerado uma pessoa muito boa, mas naquele íntimo eu só estou querendo ser amado, só estou querendo ser aceito, só estou querendo fazer parte. E aí, eu sou uma boa pessoa para quem? Para os outros ou para mim, né? Então é muito interessante, muito importante que antes da gente considerar julgar os outros dentro dessas aparências, nós entendamos esse conceito efetivo do que é bom e do que é ruim. Agora, eu conheço muita gente boa que se dá bem, eu conheço muita gente boa que tem relações maravilhosas, eu conheço muita gente boa que tem muita prosperidade em todos os âmbitos, inclusive financeiro. Assim como também conheço pessoas, ou conheço, ou já vi, ou já me relacionei com pessoas que são pessoas que talvez não tenham ideias tão interessantes assim, que a gente poderia falar que não são boas pessoas, né? Nesse sentido aqui mais raso, né? E que tem muitas coisas e tem pessoas que são mau caráteres e não tem nada também do mesmo jeito, porque a roda está girando da mesma forma, né? Para todo mundo ao mesmo tempo. Então, assim, quando a gente fala que parece que só os outros estão prosperando financeiramente, amorosamente ou qualquer coisa, significa que eu estou num lugar de vítima muito grande nessa história, né? E somente relembrando que essas perguntas e respostas, elas não são passadas a mim anteriormente, nenhuma delas de nenhum Darshan que vocês vão ver desde sei lá o quê. Exceto uma ou outra exceção que caiu uma pergunta ou alguma coisa assim nesse sentido, mas 99,99% isso tudo é apresentado da mesma forma que é apresentado a vocês e é apresentado a mim. E também não sei quem fez ou quem deixou de fazer a pergunta, então eu queria relembrá-las aqui, relembrá-los que não é nada pessoal,
tá? Então, isso é muito importante, isso é muito interessante a gente saber, até mesmo porque senão as pessoas podem achar assim, ah, ele ficou sabendo e aí tá falando da minha vida e não sei o quê, então olha só, não tem nada a ver com você, porque não se trata de responder alguma pessoalidade aqui, muito pelo contrário, tá? Então, quando eu me coloco nessa posição de vítima, acreditando piamente que todos têm e eu não tenho, né, significa que eu preciso começar a olhar para mim com um outro tipo de olhar. Preciso começar a ter práticas comigo que eu realmente preciso valorizar-me cada vez mais para que eu possa alterar essa minha frequência e prosperar. Porque tudo isso é frequência. É muito importante que você saiba disso. Relacionamento, é, prosperidade, o que quer que seja, é frequência. Assim como a própria arrogância também é uma frequência muito grande, uma frequência alta. O vitimismo é uma frequência alta, mas é uma frequência alta, Sal. Sim, é uma frequência alta, tão alta que inibe todas as outras frequências, né? De tanto que aquilo ocupa e toma lugar na vida, né? Então você, por exemplo, é, a arrogância ela é uma frequência tão alta que ela é capaz de inibir a sua humildade. Olha só que interessante. E a gente está trazendo aqui ações e ciclos virtuosos e que têm um poder alto também, né, de frequenciamento. Então, por exemplo, se tem pessoas que estão prosperando financeiramente, como é o caso da pergunta, se tem pessoas que estão prosperando nos seus relacionamentos, nas suas relações amorosas, como nessa pergunta, a única coisa que difere, entre aspas, essa pessoa de você nesse momento é que essa pessoa está feliz, está em paz, ou está aberta para receber. É a única diferença. Porque a única coisa que difere é a frequência. Então, se você se abre para uma frequência de prosperidade, sabendo que a prosperidade não é dinheiro, abrir-se a uma frequência para novos relacionamentos, sabendo que o principal relacionamento que você tem que ter é consigo mesmo. Você se abre para o amor e se abre para o dinheiro. Porque não existe outra forma de prosperar a não ser abrindo-se para receber. Não existe outra forma de uma pessoa ter lugar na sua vida se você não abrir lugar para que essa pessoa entre. Então, às vezes, nós estamos ocupando esses lugares em uma ilusão, em um pensamento mascarado de que, ah, mas ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém chega, ah, eu trabalho e o dinheiro não vem, as coisas não acontecem. Mas, assim, o quanto realmente eu estou empenhado e o quanto isso não passa de uma reclamação. Vejam bem, estou trazendo de uma forma muito ampla, porque a pergunta é ampla. Se a pergunta é uma pergunta mais robusta e direta, pontual, a gente vai pegar todo esse amplo e vai cair naquele ponto cirúrgico que é o que é necessário. Então, está tratando de uma forma ampla aonde eu estou, em busca de segurança, proteção, alimentação, chakras básicos. Isso vai tomar praticamente 100% do meu tempo. São questões que vão me colocar para competir o status com aquele ou com aquela pessoa, que vão me colocar para que eu inveje aquela situação, aquelas pessoas, a família daquela pessoa, o relacionamento daquela pessoa. Por quê? Porque na realidade a falta de identidade comigo mesmo pode ser tão grande que eu esteja me confundindo com aquela pessoa. E aí eu me sinto triste porque eu não tenho o que aquela pessoa tem. E às vezes a nossa autoignorância, no sentido da falta do autoconhecimento, da autopercepção, é tão grande que eu não consigo perceber isso. E quando eu volto para a minha vida, para a minha realidade, para a minha conta no banco, para aquele relacionamento que está sentado no sofá, soltando pum e fala: Nossa, mas não era isso que eu queria para minha vida, não é isso que eu queria. Não é isso, eu queria o que aquela pessoa tem. Aí começa algo muito perigoso. Eu começo a apontar os dedos.
Eu começo a julgar e, obviamente, o processo de quando você aponta um dedo para frente, você está apontando para quem tem 5 dedos, você está apontando mais 3 dedos para si. Para quem não tem, são menos, tá? Para quem não tem mão, não tem dedo nenhum apontado, tá bem? Então, se eu estou apontando um dedo para frente, eu tenho vários outros apontando para mim. E aí, obviamente, eu vou olhar aquela situação e eu vou me sentir frustrado. Eu vou me sentir frustrado porque aquela pessoa tem um relacionamento que era o que eu queria, o carro que eu queria, o emprego que eu queria, a casa que eu queria, os filhos que eu queria. Então é muito importante que nós consideremos primeiro o conceito de bom e mal dentro de nós, bom e ruim, né? Dentro do nosso coração, para que a gente saiba realmente discernir o que que são pessoas boas e pessoas ruins. Porque se eu sou alguém que estou almejando a vida do outro, talvez não seja tão outro que seja ruim assim. Talvez esse, entre aspas, tá? Esse problema não seja o outro, seja eu. Talvez eu acredite que o outro é ruim e está faturando mais do que eu, mas na realidade eu é que estou querendo ter a vida dele, eu é que estou sugando ele. Na realidade eu estou ruim, não porque o karma do outro está funcionando, é bom, é ruim. Talvez o meu esteja funcionando, porque eu estou agindo de forma ruim e estou colhendo aquilo que é ruim para minha vida. Não é isso? Se eu plantei arroz, eu vou colher arroz. Se eu plantei feijão, eu vou colher feijão. Eu falei isso em 2019. A sangue inteira morreu de rir. Ah, mas isso é óbvio. Eu sei que é óbvio. Mas na nossa vida a gente continua fazendo esse movimento de plantar arroz e querer colher feijão. A gente continua fazendo esse movimento com tudo. Eu quero que as coisas aconteçam, mas o quanto eu estou me disponibilizando para que essas coisas aconteçam através de mim? Eu quero um melhor emprego, mas o quanto eu estou me dedicando para que esse melhor emprego chegue até mim? Eu busco um novo relacionamento, mas o quanto estou me empenhando em mim mesmo para que esse novo relacionamento chegue através de mim? Um carro, uma casa, uma família, um lar, o que quer que seja. Eu estou falando de coisas aqui fora, porque a gente está falando de questões cotidianas. É o carro, é a casa, é a vida, é o salário, é o emprego, é o filho, é a mulher, é o dinheiro. E isso é importante. Isso é importante. Mas o que nós precisamos compreender pela inteligência da nossa alma que opera esse corpício aqui é que, para que a gente aproveite efetivamente o que a presença tem para nos dar, o que o Espírito tem para nos dar, nós precisamos estar entregue aos mistérios desse Espírito. Então, quando você pedir alguma coisa a Deus, ao universo, à consciência, à interdependência, você pode chamar da forma que você quiser chamar a deusa. A próxima vez que você pedir alguma coisa para Deus, você precisa estar preparado para falar amém. Porque o que vai vir para você é o que você precisa, não o que você quer. Aí tem aquelas falas que a gente conhece muito bem, né? Você pediu paz, o que vai vir é caos para você aprender a ter paz. Se você pede saúde, vai vir uma doença daquelas bem cabulosa, né? Para que você aprenda a ser grato pela saúde que você já tem. Então, inúmeras dessas questões vão chegar. E por que seria diferente, né? Então, se eu peço a prosperidade na minha vida e eu ainda não estou pronto para recebê-la, eu vou ser guiado pelo caminho das pedras para que eu aprenda de forma resiliente, para que eu aprenda a transformar-me em uma pessoa próspera, para que eu não caia na primeira cilada e me iguale àquele outro, aquela outra que eu estou apontando o dedo e falando que ele é uma má pessoa e conseguiu prosperar, que é uma má pessoa e conseguiu um relacionamento bom, que é uma má pessoa e papapá, papapá. Então, às vezes, vale muito mais a pena nós olharmos para a nossa própria existência, para a nossa própria vida, para que a gente veja se efetivamente nós estamos tão ruins assim quanto nós imaginamos, ou se nós estamos vivendo uma ilusão, uma projeção daquilo que eu
acredito que é meu, pelo meu merecimento, pelo meu mérito, né? E aí a gente cai na máxima de um cara de laranja falando com vocês aqui no Dasha, que ele diz assim: mérito é sorte divina. Então, se você vê alguém com muita sorte, você pode ter certeza que tem mérito. Tem mérito. Pode ficar tranquilo. Pode não ser aquilo que você esperava, pode não ser. Ih, mas olha, tem mérito. Mesmo que esse mérito seja um empréstimo, um crédito divino, para ver se aquela pessoa deu jeito ou não. E ela comprove pela eficácia da vida dela, se ela mereceu aquilo ou não. Então, fica tranquilo. Quem mais recebe, quem mais recebe é quem mais deve. Vocês podem ficar tranquilos com relação a essa máxima. Eu até brinco com as pessoas falam, nossa, o Saulo tá aí, que coisa boa. Eu falo, "Ô, gente, meu Deus, vocês imaginam o tanto que eu não devo ter feito na minha vida para eu poder estar sentado aqui ensinando isso para vocês. Nossa Senhora, você imagina isso. E aí acumulou crédito aí nesse cartão aí, ó, de outras vidas para virar e falar assim, ó, agora você vai voltar e vai dedicar a sua vida a isso. Agora é isso que você vai fazer. Então, você imagina o tamanho dessa conta que eu tenho que pagar, né? Então, às vezes a gente olha por meio desse julgamento, né? Porque é um julgamento. Você olhar para o outro e falar que ele não merece, é um julgamento. Mesmo que ele não mereça, mas ele não merece sob a sua ótica, do que você acredita que seja certo ou errado, ou do que a sociedade acredita que seja certo ou errado, independentemente do que seja. Se roubou, se matou, se abusou, não importa. Não é você que vai julgar esse tipo de ação. Não é você, nem a justiça do homem. A justiça do homem ela vai julgar os atos do homem. Mas não é sobre o que a gente está falando aqui, porque realmente assim, não adianta. Não adianta. Essas coisas todas elas estão sendo analisadas de perto. Não importa. Então, uma hora ou outra essa conta chega para todo mundo, para todo mundo. Então, não queira ser mais realista que o rei e acreditar que a tua visão sobre o outro é a realidade. Porque às vezes você vê o outro com o status que ele tem, com o relacionamento que ele tem, mas você não sabe o que ele fez para chegar lá. As renúncias, as noites em claro, os finais de semana perdido, a família, você não sabe. Então, seria muita prepotência nossa nós acreditarmos que todos aqueles que têm um bom relacionamento ou têm uma boa vida são pessoas, né? Porque isso não é justo. Isso não é justo com quem? Né? Isso não é justo em relação ao quê? Então é muito importante que nós olhemos para nós mesmos, para que a gente possa verdadeiramente se colocar à disposição do divino, para que ele nos entregue. Qual o medo que a gente tem de aceitar que o que é nosso por merecimento é uma péssima vida, ou um péssimo relacionamento, ou uma conta falida? Por que que a gente não pode aceitar isso, né? Que realmente isso é meu pelo meu mérito. Oh Deus, me entrega o que é meu pelo meu mérito. Aí vou mandar aquele relacionamento horrível para você. Ele, nossa, mas isso é que eu tenho? Essa é a sua conta no banco, é isso que você vai pagar aqui agora. Você vê, por exemplo, a Angélica está aqui online, você imagina a conta que ela não está pagando comigo, né? Olha só, coitada. Então, a Angélica até colocou aqui, como se Deus nos desejasse o mal. É exatamente, como se Deus nos deseja, como se Deus, Nossa Senhora, que trava-língua para mim, como se Deus nos desejasse o mal. É como se Deus nos desejasse o mal. Mas é isso mesmo, é como se Deus nos desejasse o mal, esse tipo de pensamento, né? Agora você imagina, eu posso falar na propriedade de pai, porque eu sou pai. Todo mundo que é pai, que é mãe aqui, pode falar nessa propriedade de pai e de mãe. Se você vai imaginar que Deus é um pai amoroso, sincero, justo, verdadeiro, que sabe, que conhece seus filhos, que conhece suas ovelhas,
porque essa é a instrução de todas as escrituras, na Torá, na Bíblia, no Alcorão, em todos os lugares a instrução é essa. É um bom pastor que conhece suas ovelhas, que está em todo lugar, que sabe de tudo. Não é isso que está em tudo, que vê tudo, que sabe de tudo. Ele vai falar assim: Denise, tá se achando demais. Vai perder 10 mil no banco hoje. Que Deus é esse que as pessoas esperam, né? Que Deus é... tá rindo. Vai tomar o golpe do aviãozinho. Eu nem sei se existe, tá? Mas eu tô colocando. Vai tomar o golpe agora. Deixa eu apertar meu enter aqui do meu teclado do mal, sabe? Teclado de Deus do mal. Guerra no Líbano. Pau! Atentado não sei onde. Pau! Fome no mundo. Pau! Nossa, esse Deus é um Deus de muita maldade. Que mundo injusto, que mundo cruel. Veja o quão imundo e sujo é esse perverso Deus para você, que te dá a oportunidade de pensar na sua consciência em escrever uma pergunta para ser respondida num Dasha. Quanto de gente agora que está passando fome na rua, que não tem absolutamente nada. Tanto de criança agora no meio dessa guerra, que deve estar sem pai, sem mãe, correndo para lá e para cá igual louco. Que trauma é esse? De todas as atrocidades do mundo. Então tudo se resume à consciência. Tudo se resume à consciência. Existe uma frase, que eu não sei de quem é, obviamente, mas que eu ouvia desde que eu era mais novo. Ela é mais ou menos assim, porque as frases elas vão se repetindo, cada um fala de uma forma e tudo mais, né? Mas algo assim, né? Reclamava que não tinha sapatos, até vi um homem que não tinha pés, né? Então eu acho que Deus nos prepara, porque nós precisamos viver, né? Nós somos forjados, constantemente forjados. Então a gente vai sendo forjado, vai sendo forjado, vai sendo forjado, até o momento em que existe uma consideração divina por meio de toda essa forja, por meio de todo esse peso que ele coloca que você é capaz de suportar sim, porque não existe peso que você não seja capaz de suportar. Até o momento em que isso destrava na sua vida e você começa a dar valor ao que realmente importa. Aí você vai parar de pedir e vai começar a agradecer. Quando você compreender que é uma questão de agradecer, você irá perceber o tempo que perdeu pedindo. Agradeça pela saúde que você já tem. Agradeça pelo trabalho que você já tem. Agradeça pela vida que você já tem, pelo relacionamento, pelo dinheiro. Agradeça. Agradeça pelo que você já tem. Ó, se é um códigozinho, uma virada de chave assim que, ó, se você está pedindo muito, para de pedir um pouco. Se Deus fosse uma pessoa, que não é, nem você é, imagina Deus. Então, imagina se Deus fosse uma pessoa, qual tipo de relacionamento você teria com essa pessoa? E qual tipo de relacionamento você acredita que, em resposta, essa pessoa teria contigo? Coloca-se nessa posição. Imagina que você tem um amigo e você
te encontrei aqui, que coisa boa. Então, cadê aquilo que você tem para me dar? Cadê o dinheiro que não tá na minha conta? Cadê? Nossa, essa é a relação que você quer ter com o divino? Não sei. Às vezes é. Mas essa é a relação que você gostaria de ter com seu pai? Essa é a relação que você gostaria de ter com alguém que você gosta? Eu acredito que não. Aí você se coloca no lugar do divino, como se fosse uma pessoa, tá? Nossa senhora, lá, aqui. Chegou mensagem da Jai aqui para mim agora, pedindo um carro. Não tá satisfeito com o carro que ela tem, não? Nossa, chegou aqui pedindo saúde. Nossa, chegou. Nossa, gente, eu já dei a vida para esse povo. Dei o universo, dei a mente, dei a criação. O que mais que tá aqui? Esse tanto de coisinha, de picuinha. Que tanto de coisa que estão me pedindo. Olha o tipo de relação que você quer ter com esse divino pessoal, que é um divino pessoal, né? Que o divino pessoal seu, é seu brother, é só seu, né? Olha o tipo de relação que você quer ter com esse amigo, com essa amiga, com esse pai, com essa mãe, com esse irmão, com essa irmã. A forma que você trata esse divino pessoal. Então, qual é a forma que você quer ver e qual a forma que você deseja ser visto? Então, se você deseja mais dinheiro, agradeça pelo dinheiro que você já tem. Se você quer ter mais saúde, agradeça pela saúde que você já tem. É simples. E agradeça se é algo que realmente você mesmo almeja. Agradeça como se você já tivesse conseguido. E viva como se você já tivesse conseguido, porque isso muda a sua frequência. Então, por exemplo, quem fez a pergunta 1, se eu tenho total consciência de que o que é meu vai chegar até mim, primeiro eu não precisaria me preocupar com o próximo. Só se o próximo for quem eu quero, né? Mas eu não deveria me, mas eu não deveria me preocupar com o próximo. Então, eu não deveria me preocupar com o próximo. Eu deveria virar para Deus e falar assim: muito agradecido pelo relacionamento amoroso incrível que você está trazendo para mim. Muito obrigado por esse marido maravilhoso que está chegando. Muito obrigado por essa esposa maravilhosa que está chegando. Muito obrigado por essa namorada. Muito obrigado por esse filho, por essa filha. Muito obrigado por esse alimento que está aqui na minha mesa. É assim que a gente conversa. Se não, imagina o tanto de picuinha que não deve estar no WhatsApp de Deus agora, né? Ai, peraí. Brigou com a mãe de novo. Ai, Deus tá lá, né? Brigou com a mãe de novo. Tá pedindo pra mãe. Assim, né? Até fazer. Pedindo pra mãe parar de encher o saco. Ah, pronto. Não dá, né, pessoal? Essa é a relação que a gente quer ter? Não é. Então, comecemos por nós mesmos. E, obviamente, como foi lembrado aqui do cartão Karma Bônus, né? Quanto mais a gente tem ações dármicas, ou seja, que estão de acordo com esse propósito maior, maior os pontos que a gente vai acumulando no nosso cartão Karma Bônus, né? Que ele é Golden Platinum, também ao mesmo tempo ele consegue ser. Então, então a gente vai acumulando pontos aí no nosso cartão Karma Bônus, ele vai ficando bem bonificado, vamos acumulando esses karmas positivos para quando a gente precisar passar esse cartão, a gente ter uma pequena diferença, quase nenhuma ou nenhuma diferença aí para ser abatida. Gratidão, Leila. Tem outra pergunta?
Olha só, tem outra pergunta hoje, que povo bom. Temos três. Posso fazer um merchan? Só se for agora. Lembrando que temos no forninho um livro, O Poder do Ho'oponopono. É disso que você falou, né? Do Saulo, a autoria dele. E em breve, né? Em breve teremos disponível e faz parte, né, do que ele acabou de trazer da gratidão. Então vamos à segunda pergunta. Tá vendo? Nem eu sabia disso. Tem muita coisa que você não sabe. Coisas boas. Pra- Praticamente eu não sei de nada. É por isso que tem espaço. É porque tá vazio. Segunda pergunta: como conciliar, harmonizar ou encontrar o caminho do meio para se viver uma vida com riqueza material e simplicidade, com senso de merecimento e não utilização do poder de criação? Ainda bem que agora vocês escrevem as perguntas e mandam aqui no chat, porque são muitas perguntas dentro de uma só, fica até confuso para mim. Mas olha só que interessante, né? Como conciliar, harmonizar ou encontrar o caminho do meio? Então, o caminho do meio já é a conciliação e a harmonização, aonde você não encontra nada, né? Encontrar o caminho do meio, ele não é o caminho. As pessoas elas têm costume, e aí eu vou dizer assim, porque eu vejo muito cego guiando cego. Eu vejo muita gente, e principalmente nesses tempos, pessoas que não têm um certo discernimento para trazer o ensinamento espiritual, porque estão trazendo aquilo que leu num livro, que aprendeu em algum lugar, ou alguma coisa nesse sentido, né? Então são pessoas que muitas vezes não têm no seu coração uma bagagem real para responder a algo por experiência própria. E você sabe quando alguém entende de um assunto, quando aquela pessoa consegue falar sobre aquele assunto, dar exemplos. Por quê? Porque viveu sobre isso, porque sabe sobre isso. E não leu num livro, não é uma metáfora, né? Uma desidentificação, por exemplo, a nível mental, que a gente fala, né, no Essential, né, quando a gente começa a nos desidentificarmos, né, com relação às acontecências, né, na vida, esse processo qual a gente começa a perceber que nós não somos o corpo, e a gente vai estudando sobre isso, né? Processo de desidentificação, ele não é uma metáfora. Estar fora do corpo, perceber as coisas do mundo sem ser do mundo, isso não é uma metáfora. Elevação de consciência, vazio, silêncio, isso não são metáforas, né? Então, somente aquele que trilhou o caminho consegue guiar um caminho. No mais, eu vejo muita gente fazendo dança de TikTok e tentando ensinar algo, né? E o que a sabedoria milenar védica nos traz é que você pode colocar um terno num bode, que ele vai continuar sendo um bode. Então, é dessa forma assim que a gente precisa compreender. Então, preparei vocês para dizer que o caminho do meio não é um caminho morno, não é um caminho do equilíbrio. As pessoas que não passam, que não conhecem, que não sabem o que é o caminho do meio, falam: ah, é um caminho qual você consegue ponderar, é um caminho qual você consegue perceber, né? O caminho do meio é um caminho mais, né? Ele é mais tranquilo, ele nem é 8 nem 80, né? Ele é um caminho do meio, ele é um caminho, ele é 40, né? É um caminho do meio, né? Aí você consegue pensar melhor, aí você consegue ter uma vida mais tranquila, igualzinho aqui, né? Uma vida com riqueza material, simplicidade, consenso. Mas na realidade, o caminho do meio é o caminho do arregaço. O caminho do meio é o caminho sem volta. O caminho do meio é o caminho reto.
caminho reto, por isso que ele é do meio, consegue entender porque que ele é o caminho do meio? Ele é um caminho, ó, reto. É um caminho que não tem dúvida. É um caminho que não tem escolha. É um caminho que não tem diz que me disse. É um caminho que não tem dancinha no TikTok. Caminho do meio é caminho de renúncia. Ah, mas será que é por isso que o Buda estava falando sobre isso? Não, o Buda estava falando que o caminho do meio é um caminho tranquilo. Você pode continuar falando as coisas que você está falando, fazendo as coisas que você está fazendo, que está tudo bem. Porque é isso que as pessoas que querem ser amadas, aceitas, bem-vistas, querem que você pense. Para que você continue vivendo da sua forma, não interfiro, você não interfere na minha, tá tudo certo. Estamos bem na fita. Só que ninguém sério de verdade vai falar para você que você tá de boa, porque não está, porque se não tivesse, não estaria em sofrimento. E o sofrimento vem justamente porque temos escolhas demais. Quando dentro da renúncia, não temos outra escolha a não ser serviço. As dúvidas, os anseios, o desamparo, a separação é aqui. Ela não está no caminho do meio. Ela está no caminho do 8 ou do caminho do 80. Ela não está no caminho do meio. O que eu vou fazer, o que eu vou deixar, o que eu vou. Isso tudo é sofrimento. Então, enquanto houver dúvidas, haverá o sofrimento. Por isso que você fala da incondicionalidade do amor, que tem relação com a pergunta um, né? Do amor incondicional de Deus desde que você não tenha roubado alguns milhões da conta dele. Amor incondicional desde que você faça o que eu quero. Amor incondicional desde que eu condicione a nossa relação. Não existe ninguém no mundo. Podem falar o que for, e aí vem os terapeutas e blá blá blá. Eu não preciso ficar bem com ninguém. Não é essa a minha função aqui. Eu não estou aqui para consolar ninguém. Minha função não é essa. Você quer ser consolado, você vai assistir a dancinha do TikTok. Não evolui. Não evolui tua mente. Não evolui, não abra teu coração. Vai assistir a dancinha, que você vai ter muito mais alegria, tenho certeza. Não evolua. Fui falar da dancinha do TikTok, me perdi no que eu tava me falando. Isso aqui. Ai, ai, alguém lembra ou não? Eu tava falando aqui, tava sendo. Eu fui falar da dancinha, me perdi na dancinha do TikTok. Pronto. Mas trazendo aqui, mas trazendo aqui, né? Que realmente assim, a gente não pode deixar com que todas essas coisas aconteçam na nossa existência, na nossa vida, e a gente fique calado com relação a todas essas histórias, né? Porque ninguém sério de verdade, ninguém que passou por isso. Ah, sim, era isso que eu estava falando. Ninguém que passou por isso, né? Vai, vai realmente passar a mão na sua cabeça. E lembrei agora que era dos terapeutas. Voltou aqui. Pronto. Voltou a fita. Você imagina o pessoal assistindo isso gravado depois no YouTube. Era do terapeuta que você estava falando. Era do terapeuta. Que tem os terapeutas, com todo amor, com todo carinho do mundo, né? Eu não sou terapeuta, eu posso falar isso. Que falam, ah, não, porque agora eu me conectei à fonte universal e estou emanando o amor incondicional para você. Não está. Você não se conectou à fonte universal, porque não tem como se desconectar da fonte universal. Você só se lembrou dessa conexão.
Você só se colocou nessa posição de que isso já é você, de que você já está conectado a isso. E você não está emanando amor incondicional, porque não tem como sair do seu corpo alguma coisa incondicional. Porque nessa existência, por mais que você, terapeuta, vire e fale assim, não, eu sou só um canal de luz. Fala sério, você gosta quando o outro fala, nossa, que energia maravilhosa que saiu. Ou o tanto que você me ajudou, ou o tanto que você fez por mim. Não adianta você dizer que é um canal de amor, porque você tem todos os crivos, você tem todos os filtros, você tem a mente trabalhando, o ego trabalhando. Então não há como sair algo incondicional de um corpo maculado no planeta. Assim como, mesmo se houvesse essa possibilidade, você não estaria emanando o amor incondicional, porque não é você que emana isso. Não existe falta de amor. É por isso que é incondicional. Não existe condições. Não, porque aqui tem muita sombra e eu mandei luz. Não, você não mandou, a luz sempre esteve ali. Não, aí estava precisando mandar. Não, você não mandou, o amor sempre esteve disponível. Assim como não há como existir a não utilização do poder da criação. Na pergunta que está aqui no chat. Vou viver uma vida com riqueza material, simplicidade, com senso de merecimento e não utilização do poder de criação. Como que você vai ter uma vida com riqueza material, simplicidade, merecimento e não usar poder de criação para isso? Você consegue perceber a pessoa que perguntou ou as outras pessoas que estão ouvindo agora? O nó no na cabeça dessa pessoa, nesse sentido, né, que eu estou trazendo aqui, não é pejorativo de forma alguma, porque é impessoal. Se eu soubesse de quem era, aí eu estaria sendo muito pessoal. E falaria assim, fulano, você. Mas veja que nó na cabeça, que senso de não merecimento e de que o dinheiro é sujo. Você vê que o dinheiro é sujo nessa pergunta? Como que eu vou viver uma vida com riqueza material, simplicidade, senso de merecimento e não utilização do poder da criação? Mas você precisa utilizar o poder da criação, porque ele é seu por merecimento. Você é merecedor. Você é merecedora. Isso está disponível e você deve utilizar, sim. Você deve. A consciência pela qual você utiliza determina o teu grau evolutivo. Mas você acreditar que você não tem que usar o poder da criação para que você enriqueça, me diz então, qual é a outra forma? Ilícita? Só se for. Mesmo se for ilícita, você precisa ser criativo. Você tem que criar uma quadrilha, criar um golpe, assaltar um banco, sei lá o que você tem que fazer. Mas você precisa utilizar o poder da criação para isso, e sem brincadeira, para um lado ou para o outro, para o bem ou para o mal, para a luz e para a sombra, dentro dessa dicotomia da dualidade, dos dois lados, bem e mal, dos dois lados, você estaria usando seu poder de criação para enriquecimento. Os dois são manifestação, são manifestações.
retirando os nós do julgamento e do auto-julgamento, as duas formas, lícita e ilícita, somente tomarão forma na tua existência pelo poder da criação. Não existe outra forma de acontecer isso. Não existe. Então você vê como conciliar, harmonizar ou encontrar o caminho do meio. Não é conciliando, porque não há barganha com o divino para se entrar no caminho do meio. Não existe barganha. Se existe alguém mais xiita do que o Buda, não existe, porque não tem como. Ou é ou não é, ou vai ou racha, ou tá entregue ou não tá, ou confia ou não confia. Não existe meia confiança, não é isso? Não existe conciliação nem harmonização. Ou você tá ou você não tá. Então, caminho do meio. Caminho do meio, caminho reto, incondicional, renúncia. Para se viver uma vida com riqueza material. Então, como que eu vou encontrar o caminho do meio, o caminho do Buda, o caminho da renúncia, o caminho reto, o caminho incondicional? Como que eu encontro esse caminho da incondicionalidade para viver uma vida com riqueza material? Olha, olha, olha o nó, olha o nó, olha o nó da pergunta. Tem um nó. E não é um nó de nu de mineiro, não. É um nó do, olha o nó que está sendo colocado aqui, ó, um nó paulista. Esse nó aqui, ó. É porque vocês que são paulistas, vocês não sabem que tem nó paulista. É um nó paulista. Esse é um nó paulista. Você vê. Como harmonizar ou encontrar o caminho do meio para se viver uma vida com riqueza material. Então, assim, você percebe que, eu já falei isso muitas vezes, esse é um cuidado que toda liderança espiritual deve ter, seja qual seja o seu grau do que você faz. Se você é um professor de final de semana de yoga, de meditação, se você é um mestre iluminado, seja o que for, qual seja o seu grau de instrução, qual seja o seu grau, não utilize da espiritualidade para suprir qualquer falta que você tenha na vida cotidiana, porque você vai pagar um preço caríssimo por isso. Não é que você não possa se relacionar, você pode e deve se relacionar caso você queira, mas não utilize do caminho do meio para isso. Você pode e deve e merece ter toda a riqueza do mundo, seja quem você for, seja o que você faça, seja o Buda, seja o Cristo, seja o pastor, seja quem você quiser, o professor de yoga, seja quem você quiser. Você pode, deve e merece ter a riqueza, mas não utilize do caminho espiritual para isso. Não utilize para preencher esse vazio. Preencha esse vazio com boas ideias, com trabalho, com seriedade. Não pelo caminho do meio. É muito importante que tenha um entendimento sobre isso. Por isso que, e já repeti várias vezes, e sempre quando eu repito, eu falo, vou repetir, e quando eu repito, eu falo que estou repetindo de novo, porque isso eu já gravei várias vezes. Todos os que caem dentro da espiritualidade caem pelo chakra básico. Vocês podem ver. Ou é dinheiro ou é sexo. Ou coisas que são relacionadas a isso. Ou é dinheiro ou é sexo. Ou coisas relacionadas a isso. E isso só existe por conta da não resolução dessas questões antes de se entrar no caminho espiritual. Então, se usa do caminho para isso. Então vamos imaginar que você é síndico de um prédio e você sempre
quis ser notado pelas suas boas ideias. Você nunca conseguiu ter voz em nenhuma assembleia porque você não era nada. Aí você quis ser síndico para que você pudesse ser ouvido. Cuidado, esse é um preço alto que se paga. Suas boas ideias devem ser ouvidas porque elas são boas ideias e não pela posição que você ocupa. Então, se você deseja acumular riqueza material, não utilize o caminho do meio para isso. Você pode seguir o caminho do meio. E você pode ter riqueza material. Mas tem uma frase do Deus Det, que está aqui conosco sempre, e que eu vou parafraseá-lo aqui, onde ele diz que o dinheiro só alcança o seu poder máximo, a sua extensão máxima, depois que ele sai da sua mão. É isso que ele traz. E essa é uma verdade. Então você vê, vou me harmonizar para eu viver uma vida com riqueza material e simplicidade. Ok, é uma escolha sua, que talvez você queira ter muito, mas não quer mostrar que tem muito. Eu não consigo entender isso. Para que você quer ter riqueza material, então? E quer ser simples? Eu não sei. Entende? Então eu acredito que assim, não somente a pessoa que fez essa pergunta, mas todas as pessoas que se identificam com essa pergunta, sem julgamento, porque não existe julgamento, existe aqui, a gente está trazendo clareza sobre essa situação. Eu acredito que vocês deveriam meditar um pouco a respeito disso, do merecimento, do auto-perdão, da oportunidade do reconhecimento de que a riqueza está e é disponível para todos, independentemente do que você faça, independentemente de quem você seja, e de que o que você faz com o seu dinheiro, se ele é seu, é você que faz com ele o que você quer, e ninguém tem nada a ver com isso. Não é um peso ter dinheiro, assim como também não precisa ser leve ou ser pesado, tanto faz. Você pode utilizá-lo para fazer coisas belíssimas para os outros, você pode utilizá-lo para fazer coisas belíssimas para você, para quem você ama, para sua família, para você conquistar os seus sonhos, e não há nada de errado com isso. Então, se você quer ter muito dinheiro e viver na simplicidade, você deveria compreender. É isso na sua cabeça. O que é simplicidade para você? O que é ter o dinheiro para você? O que o dinheiro representa na sua vida? O que ele poderia representar caso ele viesse cair na tua mão? Porque você pode ter uma vida simples e ter dinheiro. Pode, mas normalmente, e eu estou falando assim, da forma que está escrito aqui, riqueza material. Então, para mim, isso não é ter o suficiente, isso é mais do que o suficiente, porque senão não estaria escrito riqueza material na pergunta, tá? Riqueza para mim é riqueza. Eu não entendo de outra forma, tá? É, ou talvez você esteja buscando por segurança. E aí você está querendo viver uma vida simples, mas com riqueza material. Eu não consigo entender. Para mim, talvez essa seja uma busca por segurança, né? Ah, eu quero viver simples e tal, mas caso eu precise de alguma coisa, eu tenho meus 100 milhões aqui no banco. Pronto. Ok, tá tudo certo. A vida é sua, você vive da forma que você quiser. Não tem problema. Mas é importante que saibamos aquilo que está no nosso coração, o nosso real desejo daquilo que está no nosso coração. Ou talvez eu considere o dinheiro algo sujo, o qual ele só deva existir no meu aplicativo do banco, mas ninguém pode saber. Vou contar um caso para vocês, eu já contei esse caso, já nomeei, mas eu não quero mais nomear, então eu vou contar esse caso. Vocês vão descobrir esse caso em algum lugar, em algum das 3.000 horas de vídeo. Boa sorte para vocês. Mas eu não vou nomear dessa vez, porque não faz sentido para mim mais nomear. Mas uma pessoa uma vez me confidenciou que
pela primeira vez na vida, viu a conta no banco e falou assim: caramba, eu posso comprar o carro que eu quiser. E o carro dos meus sonhos, eu consigo comprar o carro dos meus sonhos agora. E era na época, eu não lembro se era uma Ferrari ou se era uma Mercedes tal, não sei o que lá, blá blá blá, aquela coisa toda, mas era um carro de luxo, assim, era um carro muito bom. Não era um carro simples. Não era um carro assim, nossa, consegui juntar e comprei o meu tal, sei lá, o que das contas. Era um carro esportivo, bacanão e tal, desse naipe, assim, de uma Ferrari. Essa pessoa foi na loja, viu o carro, tava com o dinheiro para comprar, não comprou. E essa pessoa ama carro, ama carro. Tem miniaturas e pipipi, aquelas coisas todas. Ama. E era aquela oportunidade. Atravessou a rua, foi numa concessionária de, de carro mais convencional e comprou o melhor carro, só que daquela marca comercial, convencional, sabe? Tipo, comprou um carro muito bom, mas eu não vou falar mal de marca, porque quem sou eu para ficar falando? Mas, tipo assim, comprou um carro da Volkswagen. Vou falar assim. Não é porque é ruim, não. Tem muito carro bom da Volkswagen, tá? É só porque eu tô comparando a Volks com uma Ferrari, tá? É só por isso. É porque realmente essa é a comparação. Essa é a comparação. E a pessoa comprou e falou comigo, eu não tive coragem de comprar. Mas por quê? Pelo que as pessoas iriam falar. O que que minha família ia falar? O que que meus amigos iam falar? Como é que eu ia chegar em algum lugar com aquele carro? O que que as pessoas não iam pensar? Então, assim, estou falando disso porque aqui está falando sobre riqueza material e simplicidade. Senso de merecimento. Tá vendo? Como é que está tudo relacionado? Senso de merecimento e não utilização do poder de criação. Então, assim, para você ter essa oportunidade, é necessário ter poder de criação, ter merecimento e saber utilizar a riqueza material. Porque senão isso não vai aparecer para você, independentemente se você está no caminho do meio ou não. Não é o que você faz, não é o que você tem, é quem você é. Então, respondi essa segunda questão aqui de como conciliar, harmonizar ou encontrar o caminho do meio para se viver uma vida com riqueza material, simplicidade, com senso de merecimento e não utilização do poder de criação. Tem mais merchan? Clínica Tamiso. É. Pergunta 3. É grande, tá? Por que não consigo manter o sentimento de amor forte e renovador que sinto e já senti muitas vezes, o tempo todo? Porque essa inconstância acontece comigo e penso que com muitas pessoas. Sempre preciso nutrir ouvindo Saulo ou outros ensinamentos mais espirituais para retomar esse sentimento que é tão bom e tão necessário hoje em dia. Sei que ele está lá o tempo todo, mas gostaria que ele aflorasse mais frequentemente. Isso ficou mais evidente para mim pós-pandemia. Olha, se você ouve ensinamentos do Saulo e não está fazendo nada com isso,
tem alguma coisa errada. Porque os ensinamentos do Saulo e os ensinamentos de todos aqueles que estão trazendo uma instrução de forma correta são exatamente para você sair deste lugar de esperar algo em troca e agir por si mesmo. A não ter nenhum tipo de muleta, seja qual for, inclusive o mestre. Então, se você ouve o que eu digo e está me ouvindo desde a pandemia ou desde antes da pandemia, para de me ouvir e começa a se ouvir. Porque se você está me ouvindo durante esse tempo todo, e a pandemia foi em 2020, a gente está em 2024, e ainda existe uma oscilação, o qual precisa se nutrir, é porque não está ouvindo. Então, essa não é uma relação positiva. Essa não é uma relação positiva. Seja ela uma relação com o mestre, uma relação amorosa, uma relação com o que quer que seja. Por isso que ela oscila. Ela oscila justamente porque você está bebendo fora de você. Quando, na realidade, desde os ensinamentos mais antigos e trazendo pela própria parábola da mulher samaritana, o Cristo vira para a mulher e fala: quem beber dessa água nunca mais terá sede. Então, essa sede só vem porque você está bebendo água que não é da fonte. Então, é isso que você precisa compreender de forma clara. Porque se está com essa sede, tô com sede, tem que beber, tô com sede, tem que beber, a relação ela está sendo confundida. Porque eu não estou aqui para trazer paz ao coração de ninguém. Se você me escuta e fica em paz, tem alguma coisa de errado, porque eu não vim para consolar ninguém. Essa é a segunda vez que eu falo isso hoje. Eu não vim aqui para consolar ninguém. Então, se você se sente em paz, significa que você não compreendeu ainda que a mudança que você espera ver no mundo tem que começar por você. Não adianta você se sentir em paz. Aqui, 30 minutos, 1 hora, 2 horas, dar play lá no Satsangs, ficar em paz durante aquele período. Desligou, pronto, voltei para o mundo, acabou a minha energia. Pronto, tem que beber mais. Então, isso é vampirismo. Se você precisa se nutrir para continuar existindo, isso é sério para a sua vida. Então se recorda que não há pessoalidade alguma aqui. E que isso explora muito mais o conceito do que realmente é. Até mesmo porque às vezes a pergunta não é tão ampla ou não é tão pontual. Então a gente traz o caos propositalmente. Né? Imagina, eu tô ouvindo, tem 4 anos, ele falou que me ama hoje, agora tá falando que eu sou a vampira. Então, não é pessoal, não é pessoal, mas é para que nós tenhamos atenção nas nossas relações. Porque se eu preciso de algo ou alguém para me trazer felicidade e renovar o meu espírito, meu Deus do céu, eu não estou sendo ouvido. Eu não estou sendo ouvido. E se eu não estou sendo ouvido, muito provavelmente você não está se ouvindo. Então você vê,
sempre preciso nutrir ouvindo o Saulo ou outros ensinamentos mais espirituais para retomar esse sentimento que é tão bom e tão necessário hoje em dia. Não faça isso com você. Vai encontrar com Deus na natureza. Vai encontrar com Deus sozinho. Vai encontrar com Deus pulando no rio, pulando no mar. Vai encontrar com Deus fazendo carinho no cachorrinho. Vai encontrar com Deus plantando a florzinha na sua casa, colhendo a frutinha do pé. Vai encontrar com Deus nesses lugares. Não vai encontrar com Deus ouvindo uma pessoa falar na internet. Pelo amor de Deus, não vá. Não faça isso com você. Você não merece isso. Vai falar de amor com sua família. Vai falar de amor com seus amigos. Vai se relacionar com Deus em algum lugar. Porque se desde a pandemia, tem 4 anos isso, se desde a pandemia você está se nutrindo há 4 anos, nossa, gente, você não está me ouvindo. Você não está me ouvindo. E você talvez não esteja ouvindo nenhum ensinamento de nenhum mestre. Você está usando aquele ensinamento para consolo. Não faça isso. Até mesmo porque o meu principal ensinamento poderia ser resumido em serviço. Tudo que eu faço, falo, deixo de fazer ou de falar é relacionado a serviço. O que eu estou fazendo aqui com minha família é serviço. Então, se você me ouve, me ouça, vá servir. Porque não existe outra coisa. Tudo que eu falo nas entrelinhas é: vai servir. Seja o serviço. Faça algo. Seja exemplo. Então, não se nutra desse amor para encher a sua barriga. Se nutra desse amor para sair pelo mundo e fazer algo diferente. A gente acabou de falar sobre isso no estudo de satsang que teve hoje, antes desse darshan, que fala justamente de um discurso onde eu ensino sobre como uma única pessoa consegue transformar toda uma comunidade. Seja essa pessoa. Então, com todo carinho, com todo o amor do mundo, se já se passaram 4 anos ou mais que você me ouve, e você ainda não está servindo ou não está disponível para o serviço, eu peço gentilmente que você mude de mestre ou comece a servir para ter função, porque esse é meu principal ensinamento. E se você fala que me ouve e não cumpre, não tem função, né? Então acho que esse é um dos principais ensinamentos que a gente pode ter aqui, da oportunidade da gente ter ação, função, oração, meditação. Tudo que é importante tem ação. Sensação, viu? Tudo tem ação, né? Então a gente precisa compreender o que realmente a gente está fazendo aqui no planeta. Eu não estou dando volta aqui. Eu não estou dando volta, eu não estou a passeio. Então, não esteja você também a passeio. Então, aflora seu coração, queima seu coração, inflama seu coração, acha lindo, acha maravilhoso, incrível. Usa todo esse combustível para servir. Usa todo esse amor inflamado para servir. Usa todo esse florescimento para servir. Encontra-se em você todo esse amor e serviço.
Não procure fora. Não procure fora. Até mesmo por isso que o encontro que a gente vai ter esse ano, o retiro agora em 2024, em novembro, chama É Você. Então, assim, já tá a dica. No nome do retiro, é você. Já tá a dica. Não sou eu, é você. Entendeu? Essa é a dica. Não tem dica melhor. É você. Não há ninguém que vai salvar você, que vai tirar você do caminho. Não, não, meu Deus. Não existe. É você. E você é capaz, você consegue. Não existe nada que você não consiga. Então, se você precisar da minha ajuda para te esquecer, é só me pedir. Vou fazer você me esquecer rapidinho. Vou frustrar todas as suas ideias sobre mim com prazer, para que você flua, desperte, siga, acorde. Até para acordar e falar assim: nossa senhora, que besteira, né? Não se confunda. Não se confunda. Meu trabalho não é te deixar em paz. Namastê, pessoal. Muita luz, muita paz, muita bênção, muita gratidão pela oportunidade da gente estar aqui hoje, falar sobre essas coisas, refletir sobre essas coisas, meditar sobre essas coisas, que a gente seja sempre luz em meio a toda a escuridão e que a gente seja o campo de paz que esperamos ver no mundo, não é isso? Que a gente seja o florescimento que a gente espera. Muita luz para nós. Sejam felizes. Muita gratidão.